Olá, eu sou a Melissa e vou resolver o exercício 6 de estatística descritiva. Vou mostrar como calcular as medidas de posição, medidas de dispersão e a simetria Pearson para dados agrupados com classe. Este é o exercício número 6 de elaboração própria. A variável x é a idade dos candidatos a um determinado curso. A coluna 1 são as idades dos candidatos e a coluna 2 a frequência. Então, neste exercício, eu vou calcular as medidas de posição e dispersão para a variável x em uma amostra de 51 candidatos. Primeiro, é preciso calcular o ponto médio de cada classe. Eu recomendo fazer outra coluna na tabela para ficar mais fácil a visualização dos dados. Então, vamos adicionar a coluna pontos médios, ou XMI, que foi calculada fazendo a média de cada classe. Então, por exemplo, aqui nessa primeira classe, nós temos 18 mais 20 sobre 2, que resulta em 19. Depois, vamos fazer isso para todas as classes. Lembrando que a determinação das medidas de posição é feita por aproximações, pois nos dados agrupados com classe, perdemos os valores das observações. Vou começar aqui pela medida de posição, a média. A média é a multiplicação de cada valor do ponto médio de cada classe, o XMI, pela sua respectiva frequência absoluta, o NI, e dividido pelo número total de amostras, o N. Então, aqui eu mostro o cálculo da média, vai ficar 19 vezes 18, mais 21 vezes 12, mais 24 vezes 10, mais 28 vezes 8, mais 33 vezes 3, dividido por 51. E vai resultar em uma média de 22,6863. Agora o cálculo da mediana. A mediana ela pode ser calculada por esta relação. Então, como neste exercício, o N ele é ímpar, né, ele é igual a 51, a mediana vai ser o XMI na posição N mais 1 sobre 2, ou seja, 51 mais 1 sobre 2. Então, vai ser o XMI na posição 26. Para facilitar a visualização, eu fiz aqui uma coluna com a frequência acumulada, o NAC. Olhando aqui nas frequências acumuladas, temos a classe de 20 até 22 anos, aqui em laranja, que vai da posição 19 até a posição 30. Então, o ponto médio, que corresponde à posição 26, que é a que a gente precisa, é 21. Então, esta é a mediana. A mediana também pode ser calculada pelo método do histograma. Aqui é o histograma deste exercício. No eixo das abscissas, temos a classe das variáveis, a idade dos candidatos. E no eixo das ordenadas, colocamos a densidade de frequência, o HI. Na parte superior de cada coluna, temos as frequências relativas em porcentagem. O primeiro passo neste método é encontrar em qual coluna está o quartil 2, ou seja, o ponto onde abaixo dele se encontram 50% dos valores dos pontos, pois o Q2 é igual à mediana. Então, aqui, até o ponto 20, nós temos 35% dos valores. Então, precisamos de mais 15%. Assim, a mediana vai estar entre 20 e 22. Para achar esse valor, vamos fazer uma proporção, onde a mediana menos 20 está para 15%, assim como 22 menos 20 está para 24%. Então, fazendo a multiplicação cruzada e distribuindo, fazendo uma distributiva, vamos ficar que a mediana vezes 0,24 menos 20 vezes 0,24 é igual a 0,15 vezes 2. Então, a mediana vai ser igual a 5,1 sobre 0,24. Isso vai resultar em 21,25. Já a moda, ela é aproximadamente o ponto médio da classe modal, ou seja, a classe mais frequente. Então, neste exercício, olhando a tabela, a maior frequência equivale a 18, e o ponto médio correspondente a esta frequência é 19.
Então, a moda equivale a 19. Agora, as medidas de dispersão, começando pela amplitude total, que é o valor máximo menos o mínimo da variável x. Neste exercício, o valor máximo é 33 e o mínimo é 19. Então, a amplitude total vai ser 33 menos 19, que é igual a 14. Agora, o desvio médio. O DM ele é igual ao módulo do XMI menos a média, multiplicado pela frequência disso de cada classe, e depois dividido por N. Então, aqui, a conta vai ser essa para o DM. Vai ser o módulo de 19 menos a média, multiplicado por 18, mais 12 vezes o módulo de 21 menos a média, mais 10 vezes o módulo de 24 menos a média, mais 8 vezes o módulo de 28 menos a média, mais 3 vezes o módulo de 33 menos a média, né, que é 22,6863. E depois dividido por 51. Isso vai resultar em um DM de 3,3956. Agora, a variância. A variância é dada pela multiplicação da frequência vezes o XMI menos a média ao quadrado e depois dividido por N menos 1. Então, aqui vai ficar 18 mais 19 menos a média ao quadrado, mais 12 vezes 21 menos a média ao quadrado, e isso para todas as classes aqui, como eu mostro. E depois dividido por 50, né? Porque é 51 menos 1. Isso vai resultar em uma variância de 18,8196. Agora, o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, vai ser a raiz quadrada de 16,8196. Então, o desvio padrão vai ser 4,1012. Agora, o coeficiente de variação. O CV ele é dado pela divisão entre o desvio padrão pela média multiplicado por 100, pois ele é expresso em porcentagem. Então, aqui o CV vai ser 4,1012 sobre 22,6863 vezes 100. Isso vai resultar em um CV de 18,0779%. Por último, a assimetria Pearson. O coeficiente de assimetria é dado por 3 vezes a média menos a mediana, dividido pelo desvio padrão. Aqui vamos calcular dois coeficientes para comparar os resultados. Um com o ponto médio das classes e outro com a mediana calculada com o método do histograma. Bom, para o primeiro aqui, nós vamos ter essas contas. 3 vezes 22,6863 menos 21 sobre 4,1012. Isso vai resultar em um coeficiente de 1,2335. Já com a mediana, calculada pelo método do histograma, nós vamos ter essas contas aqui, né? Só mudou a mediana, que de 21 foi para 21,25. E isso vai resultar em um coeficiente de 1,0506. Agora, para dizer qual tipo de assimetria destes dados, nós vamos ter estes parâmetros aqui. Então, para esse primeiro método, nós vamos ter que o módulo do coeficiente ele é maior do que 1, então vamos ter uma assimetria forte. E como os dados são positivos, né, são maior do que 0, vamos ter uma assimetria à direita. Então, vamos ter uma assimetria forte à direita. E para o segundo método aqui, nós também vamos ter um valor maior em módulo maior do que 1. Então, também é uma simetria forte. E também são valores positivos. É um valor positivo. Então, a simetria também é à direita. Então, também vai ser uma simetria forte à direita. E esta foi a resolução do exercício 6.